pessoa que vai para o céu, ela não fica triste vendo parentes que porventura estejam no inferno? Será que a alegria nossa no céu vai ser completa se a gente souber que há parentes que nós amávamos, né, que estão sofrendo os tormentos do inferno? Isso não vai diminuir a alegria no céu? Essa é uma pergunta. Outra pergunta: em que momento o anjo da guarda é dado por Deus para uma pessoa? É no momento do batismo? Essas e outras perguntas que nós veremos hoje na sexta-feira de perguntas e respostas. Muito bom dia, meu nome é Daniel Martins, este é o canal dos Santos Anjos. Salve Maria, muito bom dia a todos que nos acompanham, bem-vindos também os que estão chegando agora. Eu recebi durante essa semana vários comentários e perguntas interessantes. Eu começo já pela do senhor Gustavo Murialdo. Salve Maria, desde a Argentina, né? Ele pergunta o seguinte: o anjo da guarda é dado a cada ser humano desde o primeiro instante da concepção? Se é assim, todo homem, batizado ou não, tem seu anjo da guarda? E pode até os pagãos invocar com pedidos a seu anjo da guarda? E ele disse que fez uma experiência de pedir para um ateu, que estava passando certamente por necessidade, de rezar para o anjo da guarda dele. Só que ele levanta essa pergunta: um ateu que não é batizado tem também o anjo da guarda? Bom, a resposta é muito clara em todos os autores, na Sagrada Escritura, enfim. Toda pessoa tem um anjo da guarda. A única, portanto, independente do batismo, a pessoa recebe um anjo da guarda, certo? E isso, existe uma discussão a respeito do preciso momento. É no momento da concepção ou é no momento do nascimento? Alguns teólogos dizem que é no momento do nascimento e durante a gestação é o anjo da guarda da mãe, que é o anjo da guarda da criança. De um jeito ou de outro, toda pessoa recebe no começo da vida, desde a concepção já do começo da vida propriamente, ou a partir do nascimento, recebe, portanto, o anjo da guarda. Isso é certíssimo e, portanto, os ateus também têm. E uma das devoções mais importantes para quem está fazendo apostolado com quem está longe da fé ou com quem ainda não é batizado é rezar ao anjo da guarda daquela pessoa, pedindo que me ajude a dizer as palavras corretas para tocar o coração daquela pessoa, porque o anjo da guarda de cada um conhece aquela pessoa mais do que qualquer parente até. Porque ensinam alguns teólogos sobre a matéria, que os anjos da guarda não estão no céu, igual a gente está em fila de médico, que tem que tirar a senha. Então nasce um bebê, pluf, próximo anjo da guarda. Não é assim. Desde que o anjo da guarda foi criado por Deus, já foi criado tendo em vista guardar aquela pessoa. Porque as características do meu anjo da guarda são muito próximas da minha característica. Evidentemente que ele tem uma natureza angélica e eu tenho uma natureza humana. Mas tudo aquilo que o anjo pensa, quer e faz é um modelo perfeito do que eu devo pensar, querer e fazer. E por isso, eu me unindo ao meu anjo da guarda, eu atinjo a minha plenitude, eu atinjo a minha perfeição, como sem essa união eu não poderia fazer. Veja como é importante nós conversarmos a respeito da devoção ao anjo da guarda. Porque como é uma devoção, como o anjo da guarda, nós não vemos aqui nesta vida, a maioria das pessoas não vê o próprio anjo da guarda. Nós sentimos a ação dele, ouvimos os conselhos dele, através das circunstâncias, através de um amigo, através de um livro que a gente acha por acaso, entre aspas. Quantas coisas que a gente chama de coincidência não são a mão do anjo da guarda. Então todos nós temos relacionamento de uma forma ou de outra com o anjo da guarda, mas a maioria de nós não vemos e nunca veremos, né, o anjo da guarda. Então, falar sobre essa devoção, entender, é muito importante. Porque ela é, como eu já disse, importantíssima, mas é difícil pegar com a mão. E é por isso esse apostolado dos Santos Anjos é tão importante e por isso que tem edificado, tem convertido muitas pessoas,
Muitas pessoas estão abandonando os vícios por causa desse apostolado. Eu recebo mensagens, algumas que deixam a gente publicar, a gente publica, mas é um apostolado que vai crescendo dia a dia mais, e por isso eu encorajo aqueles que ainda não fazem parte, alguns não sabem, mas nós temos um grupo chamado Grupo Apóstolos dos Santos Anjos. Né? São pessoas que veem a importância desse apostolado, como nós devemos fazer recuar a ação diabólica nos dias de hoje. E fazemos um esforço de todos os dias para fazer avançar a ação angélica. E isso, nesta terra, depende muito de nós. Agora, nós não vamos fazer isso se nós não soubermos como fazer. E por isso esse apostolado é tão importante. E eu recomendo vivamente aqueles que ainda não são a fazerem parte desse grupo. Os nossos voluntários, eu mesmo, e todos os voluntários do canal dos Santos Anjos, nós não recebemos absolutamente nada por fazer isso, em matéria de salário, nada disso. Né? Nós damos nosso tempo, esforço, trabalho, gratuitamente, para fazer avançar esta causa importantíssima. E aqueles que não podem fazer como nós, não têm tempo, têm a família para cuidar e tudo mais, podem fazer o que nós fazemos, tornando possível esse trabalho. Então, seja já um membro do Grupo Apóstolo dos Santos Anjos, tornando possível, fazendo inclusive a doação mensal de acordo com suas possibilidades, porque isso torna factível tudo o que está sendo feito, mas sobretudo para crescermos. Porque o lado de lá, o satanismo, a blasfêmia, está crescendo todo dia. Mas de outro lado também a influência do demônio em nossa vida está crescendo. Né? As neuroses, as depressões que vão se multiplicando, essa situação caótica em que nós vivemos. Então nós precisamos aumentar o nosso escudo espiritual, e por isso que os membros do Grupo Apóstolos Santos Anjos têm toda semana uma Santa Missa nas suas intenções, tem uma vigília das 7 da noite até as 6 da manhã, sendo que das 7 até meia-noite é uma vigília feita ali na rua Martim Francisco, no oratório de Nossa Senhora da Conceição. Né, os voluntários do Instituto Plínio Correia de Oliveira, do canal dos Santos Anjos, todos ali se revezam de hora em hora para rezar por você que é membro do Grupo Apóstolo dos Santos Anjos. Então são muitos benefícios, além das medalhas que recebem, além do certificado, da estampa da anunciação e de materiais que estão sendo aprimorados por nossos voluntários para agradecer esse esforço que vocês fazem. Então não deixe de fazer o quanto antes, né, e obter essa proteção espiritual extra ainda para toda a sua família, fazendo parte desse grupo, né, que vai crescendo, e é uma família espiritual que se entreajuda, que reza uns pelos outros para aumentar esse nosso escudo no combate espiritual. Bom, então, para fazer isso, basta ir no link que está aqui na descrição do vídeo, ali tem os vários benefícios, escolha a categoria que lhe convier melhor, cada um dê o que pode, faça o que pode, mas os benefícios são realmente muito grandes. Bom, a próxima pergunta é de Ivelise Vito. Pergunta o seguinte: posso rezar o rosário dividido em um terço pela manhã, o segundo à tarde e o terceiro à noite? É válido como rosário? Se puder responder, eu agradeço muito. A resposta também é simples. Sim, o rosário pode ser rezado em 3 terços sem nenhum problema. Mas existem os mistérios também, os novos, né, os mistérios luminosos. Se eu rezar só 3, é o rosário completo? Sim. Depois esses mistérios luminosos foram criados como uma espécie de complemento. Mas se eu rezo os mistérios gozosos, dolorosos e gloriosos, já constituem um rosário completo. E eu posso rezar em 3 partes separadamente. O que se aconselha é que a gente não quebre cada terço em pequenos pedaços, se possível. Né? E aqueles que fazem o rosário de uma vez, é evidente que há uma vantagem, porque nós já estamos ali ambientados para rezar com mais atenção, com mais devoção. Mas cada um tem seu tempo, tem sua agenda, desde que a gente reze o terço e de preferência o rosário, nós já estamos cumprindo aquilo que Nossa Senhora pediu em Fátima, né? Rezar o terço todos os dias. Bom, alguém fala sobre o castigo. Qual que é o pior castigo que pode cair sobre a humanidade? E alguém comenta e eu concordo
com esse comentário. Diz assim: o pior castigo, hoje em dia, é não ter castigo. Basta observar o estado total de desgraça que o mundo está. Transformaram a terra na imagem do inferno. O castigo de Deus, assim como no dilúvio, leva as pessoas à conversão e à salvação. E por isso que Nossa Senhora em Fátima nos prometeu: por fim o meu imaculado coração triunfará. Isso é verdade. Esse castigo anunciado por tantas profecias, que nós temos visto, aliás, no canal, várias delas, é uma misericórdia para a humanidade. É um castigo o fato de não ter castigo, porque mais pessoas se perdem, enquanto que no castigo, normalmente, muita gente põe a mão na cabeça e se converte, né? Dona Suzana comenta o seguinte: o sacerdote da minha cidade está em férias na praia, leva a vida como um homem do mundo, bebe, tem Corolla Cross, relógio de 30 mil reais, enfim, a maior decepção. Dona Suzana, de fato, o que nós estamos vendo é, graças a Deus, com muitas exceções, que vão crescendo, os sacerdotes, sobretudo a geração nova de sacerdotes, tem demonstrado ser mais cônscia do seu dever, mas ainda existe uma parte bem considerável de sacerdotes que não seguem a sua missão e que dão escândalo. Porque Nosso Senhor disse: o sal que não salga só serve para ser jogado à terra e pisado pelos transeuntes. O que isso quer dizer? É que aqueles que têm um ministério, que têm seu ministério ordenado, aqueles que têm por missão defender a verdade, levar as pessoas para o caminho da virtude e não da revolução social, como faz a teologia da libertação, quando esses não cumprem o seu dever, só dão escândalo. Só dão escândalo. E é isso que a senhora está comentando aqui. Agora, não podemos só culpar o clero, porque o padre não nasce da árvore, ele nasce das famílias. Então, quando nós temos famílias que não se importam com a religião e que vão contra a vocação dos seus próprios filhos, porque foi isso que aconteceu, né? Teve um período em que o mundo ocidental ainda era majoritariamente católico, só que as famílias começavam a só permitir que fossem para os seminários os filhos que fossem menos capazes, os filhos que tivessem problema de aprendizado, porque os filhos que eram mais brilhantes, mas tinham vocação para o sacerdócio, as famílias desviavam. Por quê? Porque queriam que ele tivesse uma carreira brilhante no mundo. Então foi o sacrifício de Caim e não o sacrifício de Abel, que durante décadas e décadas, muitas famílias no Ocidente fizeram. Ou seja, davam ainda filhos para os seminários, mas impediam que fossem os filhos mais brilhantes, mais capazes. Então as famílias começaram, isso foi o início de um processo de decadência no meio do clero. As famílias que cortavam a vocação daqueles que eram brilhantes, mas tinham vocação para o sacerdócio. E Deus Nosso Senhor, como castigo para a sociedade, permitiu então a formação de um clero mal selecionado, de um clero com pouca capacidade em muitos lugares. Depois, esse processo foi gerando uma decadência dentro dos seminários, até chegarmos num ponto, no século XX e no século XXI, em que candidatos que são bons, que têm virtude, muitas vezes são abandonados. Quantas vezes eu já vi gente me comentando, disse: eu tentei entrar no seminário, mas disseram que antes de entrar eu tinha que fazer experiências no mundo, inclusive experiências obscenas, para depois eu poder escolher se eu quero ser padre ou não. Agora, quando chega nesse ponto, não tem como nós imaginarmos que vai sair daí um clero em sua totalidade, ou em boa parte, um clero santo. Né? Porque se as famílias não fazem o sacrifício de Abel e querem fazer só o sacrifício de Caim, então nós, né, a sociedade, tem também responsabilidade. Não adianta nós só apontarmos a mão para o clero. Agora, é verdade que, infelizmente, do clero saem muitos escândalos. E Nossa Senhora em La Salette falou isso. Nossa Senhora em tantas aparições disse isso, e que isso seria um dos grandes fatores pelos quais deve vir um castigo sobre a humanidade. Alguém pergunta, está aqui o nome Rissato: como nós devemos fazer para oferecer a missa para as almas do purgatório? Qual a diferença de oferecer a intenção, oferecer a comunhão? Qual é o modo correto que devemos fazer? Bom, aqui, para as almas do purgatório, nós temos uma vantagem muito grande, é que existem muitas maneiras
de nós rezarmos, oferecermos sufrágio por suas almas. É claro que a Santa Missa, quando nós oferecemos a missa na intenção específica daquela pessoa, ali é a oração oficial da Santa Igreja, do corpo místico de Cristo, que oferece no santo sacrifício da missa, em especial por aquela pessoa. Isso tem um valor, evidentemente, muito especial e um poder muito maior de aliviar e de livrar as almas do purgatório. Mas nós não podemos oferecer missa todo dia. Nem todo mundo pode, pelo menos. Agora, oferecer a comunhão, ou seja, quando nós recebemos a comunhão, dizer, eu ofereço essa comunhão também pelas almas do purgatório. Existem aparições das almas do purgatório que agradecem àqueles que fazem isso. E eu posso também oferecer na intenção do terço, eu vou rezar esse terço em tais e tais intenções pelas almas do purgatório ou por pessoas específicas. Isso também tem um valor muito grande. E ao assistir à Santa Missa, nas minhas disposições, colocar minha intenção pessoal, se eu não puder colocar a intenção na missa, eu coloco as intenções, porque a pessoa que assiste a uma missa válida, lista, etc., ela recebe muitas graças. E ela pode oferecer algo daquilo pelas almas do purgatório. Bom, então existem várias formas, algumas mais diretas, outras menos, mas que todas elas aliviam e podem até libertar as almas do purgatório. A dona Catiana comenta o seguinte: foi com muita alegria que enviei minhas intenções para o Santuário de Nossa Senhora de Lourdes. Aliás, quem não fez ainda é possível fazer, até dia 10 de fevereiro, né, porque no dia 11 vai ser impresso de manhã as intenções, ou no dia 10 à noite, e nossos amigos da França vão, portanto, imprimir e levar lá no Santuário de Nossa Senhora de Lourdes. Então, no segundo link aqui na descrição do vídeo, você pode colocar também suas intenções. Também ficarei muito feliz em receber um pouco da água de Lourdes, pois já tentei em outros canais receber, mas sei dos valores burocráticos que existem para trazer a água para o Brasil. Fico na esperança para recebê-la. Então, nossos amigos lá da França vão trazer água de Lourdes. Aqueles que colocarem as intenções vão ter a possibilidade também de receber a água de Lourdes. Tudo isso nesse mesmo link que está na descrição do vídeo. Sou inscrita no canal, já contribuo mensalmente para auxiliar que esta evangelização chegue a mais irmãos em Cristo. Obrigado por seu sim a Deus. Deus abençoe nosso ano com muita fé, perseverança e saúde a todos nós. Muito obrigado por sua muito gentil mensagem, dona Catiana. Nossa Senhora, Rainha dos Anjos, lhe retribua por ser parte desse grupo Apóstolo dos Santos Anjos, de que eu falei agora há pouco. E, como eu disse, é um grupo que vai crescendo dia a dia mais, um apostolado que vai se incrementando. O Sr. Luan Coelho diz o seguinte sobre o vídeo que nós fizemos sobre os problemas da internet, da rede social, a tentação do demônio através delas. Ele diz o seguinte: este vídeo caiu como uma palavra do meu anjo da guarda para mim, como um apelo para eu me desligar mais do mundo virtual, da inércia e da ociosidade, e procurar passar o tempo e ouvir meus próprios pensamentos e principalmente ouvir a voz de Deus. Veja como esse apostolado vai ajudando as pessoas a permanecerem, a incrementarem a sua vida de piedade, a sua vida de virtude, e isso é graças a todos aqueles que participam. Então eu renovo aqui o pedido, aqui entre no primeiro link na descrição do vídeo e considere também fazer parte desse grupo. E por fim, uma pergunta muito bem feita, mas difícil de responder, e que é da dona Rosana. Por isso que eu estou com ela há várias semanas, estive estudando um pouco, vendo várias pessoas que falam sobre o assunto, e a pergunta é a seguinte: como fica a felicidade no céu daqueles que se salvaram, mas que tiveram entes queridos condenados ao inferno? Como é que fica? É uma pergunta dura de se sair, hein? Difícil imaginar uma mãe tendo plena alegria e paz de espírito, sabendo que seu filho está padecendo os tormentos do inferno. Como funciona isso? Deus, por acaso, faz nos esquecermos daqueles que amamos, mas que não puderam se salvar? É uma pergunta muito bem feita. De fato, é difícil para nós imaginarmos assim, simplesmente, que uma mãe que vai para o céu e um filho que eventualmente vá para o inferno, como é que ela pode ser feliz vendo que o filho está sofrendo? É uma pergunta muito... tem todo o cabimento fazer a pergunta.
Agora, para a gente entender, é evidente que eu não vou dar uma resposta totalmente completa, isso levaria muito tempo. Eu vi várias boas respostas para esse problema. Então eu vou dar algumas pinceladas apenas para pensarmos, conversarmos sobre o assunto. Depois, se tiverem mais comentários, coloquem, por favor, aqui embaixo também, na região, né, dos comentários. Mas eu até anotei alguns pontos para não esquecer. A primeira parte da resposta é a seguinte: é que quando nós amamos alguém, em especial quando é um amor dentro da família, mas também o amor, não só mãe, filho, pais, mas o amor esposo, esposa, todo o amor verdadeiro, né, ele é um reflexo do amor de Deus, porque Deus é amor. E um amor verdadeiro, ele é um reflexo desse amor de Deus. O que acontece quando a pessoa morre em estado de inimizade com Deus? A pessoa se aparta, se afasta eternamente da própria fonte do amor. Então, todas as razões que havia, incluindo a relação mãe-filho, por exemplo, tudo que havia na pessoa que era causa de amor, acaba desaparecendo, porque a pessoa corta com a própria fonte. É como uma lâmpada que a gente tira da tomada, ela imediatamente desliga. Né? Por quê? Porque eu desliguei da própria fonte. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, quando a gente ama alguém é porque tem algo na pessoa que nos atrai. No caso da mãe, porque o fato de ser filho tem o mesmo, tem a parte genética, depois tem a parte afetiva, né? O filho que foi criado pela mãe e que foi amamentado, etc. Então, se a gente ama alguém é porque tem algo na pessoa que nos atrai. E por isso queremos nos unir a ela, estar perto, não perder esse contato, etc. Quando a pessoa morre em estado de inimizade com Deus, novamente, ela perde não só a união com a fonte do amor, mas ela perde os atributos bons que víamos nela. Por quê? Porque a vida é uma decisão que termina na hora da morte. Então, se a pessoa morre nesse estado de inimizade com Deus, ela perde os atributos que davam essa atração. Então, se eu tenho uma mãe que já morreu e um filho que já morreu, um está em estado de amizade com Deus, outro está em estado de inimizade com Deus, não há nada mais que os atraia. E para a gente entender, porque eu confesso e reconheço que isso não responde tudo, porque entra muito de um afeto que tem uma profundidade muito grande. Por isso é difícil de entender, mas eu vou dar outros aspectos. Para a gente entender melhor, imagine o caso de uma família, né, que tem a mãe, que tem vários filhos. E vamos imaginar que um desses filhos se perverta e vire um monstro em matéria moral. Então, ele torra a fortuna da família e ele volta para casa e começa a maltratar a mãe. Maltrata a mãe, maltrata os irmãos. Toda vez que ele vem em casa, ele maltrata. E a mãe responde com bondade, com paciência. Os irmãos respondem com paciência também com bondade. E esse indivíduo, esse irmão, quanto mais bondade ele recebe, mais cruel ele fica. Imagine esse caso. E ele começa, então, a tentar fazer mal aos irmãos. Inclusive, tenta matar os irmãos. Imagina uma situação assim. Tremenda. Mas acontece, né? Infelizmente, no dia de hoje acontece com uma certa frequência. Chega um momento em que a mãe prefere que esse filho vá embora. Dependendo do caso, prefere até que ele seja preso. Porque sabe o mal que ele vai fazer para os outros irmãos. E para ela mesma. Né? Para toda a família. Agora, isso que nós sentimos muito na pele quando acontece conosco, ou quando acontece com pessoas próximas de nós, e a gente vê, é terrível, né? Imagina um filho que faz isso com a mãe. Quanto mais bondade recebe, mais responde com maldade, com crueldade. Tenta matar os irmãos, tenta matar a própria mãe. Né? Ou corta, enfim, faz coisas tremendas. Chega um momento
que aquele amor deixa de existir, pelo menos em grande medida. Claro que o amor materno continua até o fim da vida. Mas chega um momento que a própria mãe prefere que o filho se ausente. Porque a presença dele é pior do que a ausência. Isso nos ajuda a entender um pouquinho qual que é a relação dessa mãe que se salvou, foi para o céu, com um filho que eventualmente foi para o inferno. Por quê? Porque ela percebe, quando a gente, depois da morte, a gente vai ver Deus face a face. E ver como Ele é bondoso, como Ele nos dá tudo, como nos deu a vida, nos deu o ser, e como Ele é o amor em estado puro. E como que aquele filho, pelos pecados, estava maltratando a justiça de Deus o tempo inteiro. O que é muito mais do que maltratar a ela mesma e aos outros filhos. Então, essa percepção vai evitar que a vista desse filho seja uma tristeza. Isso, evidentemente, que é um raciocínio humano, terreno, mas que nos ajuda a entender um pouquinho mais. Não explica tudo, eu confesso. Mas ajuda a entender um pouco mais o que será depois. Quando acontecem essas coisas nas famílias, infelizmente a gente vê com tantas pessoas que vivem juntas, né, que se juntam e vivem em concubinato, e que no início é tudo mil maravilhas, ele me ama, ela me ama, papá. Chega um momento em que um não consegue mais olhar para o outro, não pode mais ver o outro na frente, se separam, um vai para um canto, outro vai para o outro, não querem mais nem ouvir falar um do outro. Né? É porque aquela atração se transformou em repulsa. Isso vai acontecer, né? E nós não teremos essa tristeza de ver as pessoas no inferno, porque nós teremos essa outra sensação, essa união com Deus tão grande, e que a própria fonte daquele amor que nós tínhamos já desapareceu, porque essa pessoa se desligou. Né? Não sei se isso esclarece um pouco, e eu termino com a última nota que eu fiz aqui, e como o amor verdadeiro é um reflexo de Deus, quando esse reflexo se perde, nossa atração e amor, portanto, vai deixar de existir. E nós veremos os parentes que foram ao inferno, um pouco como na terra vemos aqueles que nos traíram repetidamente, nos perseguiram, nos torturaram, pois aquelas pessoas fizeram, por assim dizer, isso mesmo com Deus. Eu espero que isso esclareça um pouco e nos vemos na semana que vem, se Deus quiser.